O filósofo e matemático grego Pitágoras deixou para a eternidade a máxima: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Mas o que isso tem a ver com o programa de hoje? Você confere depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Chá do 5, feito não apenas para homenagear os professores, mas também para falar sobre a relação da educação com a diversidade. Para isso, nosso quinto sabor do chá é o Igor Miranda, formado pela Unesp, professor de História há 20 anos, mestre em Estudos Brasileiros e Europeus pela Universidade Inglesa King's College e, não por último, abertamente gay. Obrigado, gente, por me receber aqui hoje. Muito isso, Super feliz de estar aqui. Até que enfim, Até que enfim, gente. né? Até que enfim. Eu achei que faltou um Finalmente. curso de costureira no Senac. Esse não entrou. Não, o correio estava em greve. Ah, tá. Não chegou certificado, não quis arriscar pro Lattes. Pois é. Por que você escolheu esse estudos europeus e brasileiros? O que te levou até a King's College? Tá. Na verdade, eu escolhi fazer estudos brasileiros porque... primeiro, é um curso que você não encontra muito no Brasil, né? Ele está começando a ser desenvolvido no Brasil. Eu acho que só a USP tem em São Paulo esse curso. E era algo que eu queria ter um conhecimento muito mais amplo, né? O problema de você fazer pós-graduação e mestrado é que ele é muito específico. Você acaba estudando um tema e vira especialista daquele tema. Estudos brasileiros é como se você tivesse um objeto, mas você está olhando ele por vários diferentes ângulos. Então, você tem uma visão mais global e panorâmica, que era o que eu queria ter. O que eu fui atrás no curso é do conhecimento e não do título. Porque, para a minha carreira, que já estava consolidada, eu não precisava tanto do título, mas eu queria o conhecimento que ia me trazer. E o King's College, ele é uma referência nesse curso, ele é uma referência nesse tipo de área, ele tem um instituto brasileiro lá. Eu conheci o King's College nos Jogos de Londres. Eles fizeram uma exposição sobre o Brasil, foi onde eu conheci o Brazil Institute, um beijo pro pessoal do Brazil Institute. E foi onde eu conheci o trabalho deles e acabei me interessando. Voltei para cursar com eles o Estudos Brasileiros, que foi onde eu fiz o meu mestrado, ali no King's College. Antes eu tinha feito um na Bélgica também. Gente, é viajado, né, gente? De Araraquara para o mundo. De Araraquara para o mundo, representando. Exatamente. Eu até ia te perguntar, então, já que você teve toda essa experiência fora e esses estudos europeus e brasileiros, você acha que te dá uma certa visão ali mais horizontal com relação à diversidade, nosso tema, dessa vivência, de você ver essa diversidade na educação, tanto lá como aqui? Acho que sim. Olha, eu passei por vários países, acabei tendo contato com culturas muito diferentes, com experiências de educação muito diferentes. Cada país que eu vivi, ou eu passei, fiquei por um tempo, eu procurei conhecer, como professor, eu era muito curioso em saber como eles funcionavam, o sistema de educação, como era e como não era. Queria muito aprender com eles. E isso me deu uma visão e um contato com experiências muito diferentes, né? E perceber que eles trabalham coisas que nós trabalhamos aqui, mas de uma maneira completamente diferente. E aí isso me despertava aquela coisa, por que a gente não pode fazer também? Por que a gente não pode ir um pouquinho por esse lado ou por outro? E aí o sentido de trazer essa experiência para o meu trabalho no Brasil. Mas sim, me deu bastante essa visão da diversidade. E como é variado, né? Você trabalhar o mesmo tema, o mesmo assunto, mas de maneiras completamente diferentes. É muito enriquecedor, eu gostei muito. Escuta, já passaste por tantos países, mas não passaste pelo maior, um país que se chama Pará. Esse ficou faltando. Ficou. Igor, pergunta de vestibular, comente e justifique. Pra ti, em algum momento, ser gay foi uma questão? E eu quero saber como que tu lidas, como a tua sexualidade é trabalhada em relação aos alunos e à própria instituição. Tá.
A área da educação e da saúde são duas áreas que são majoritariamente femininas. Quando você olha para o quadro de pessoas que estão trabalhando, envolvidas diretamente dentro da sala de aula, na secretaria, na coordenação, você está falando na maior parte de mulheres, né? Então, essa parte da sexualidade, ela nunca foi trazida. Nunca foi. Eu nunca tive uma entrevista nos meus 20 anos de trabalho em que esse assunto sequer foi mencionado, sequer foi trazido, né? Então, eu acho que por ser um ambiente mais feminino, existe uma certa flexibilidade, uma certa tolerância. Nós não estamos falando das Forças Armadas, afinal, né? Então, você não tem, você não tem todo aquele perfil. Agora, se você for um profissional competente, e isso a educação exige muito, se você for um profissional qualificado, essas partes, esses detalhes da sua vida pessoal, eles caem para segundo, terceiro plano. Porque o que a educação, hoje, pelo menos o que eu vejo, ela pede muito, as instituições pedem muito, é exatamente isso, que a sua vida pessoal fique do portão para fora. Ela não pode interferir. Seja por causa da sua sexualidade, seja você tem problemas em casa, aquilo fica do portão para fora. Havendo algum tipo de situação, e às vezes há algum tipo de situação, nós podemos trabalhar isso em separado. Mas aquilo não pode fazer parte do seu dia a dia, entrar para a sala de aula, nem interferir no seu trabalho com os alunos. Porque não foi para isso que você entrou para a instituição, né? Não é isso o sentido. Eu amei a parte do quando você é competente. Eu gosto de gente que se autoelogia. Eu gosto de gente que sabe seu valor. Mas uma coisa que eu queria pontuar na tua fala, que eu acho importante tu comentares em relação a isso, é que, infelizmente, não é uma realidade para muita gente. Porque no teu caso, tu tens uma masculinidade mais desenvolvida. Mas, para mim e para o meu time, das maravilhosas, a vida se apresenta um pouco mais difícil. Então, isso pode ser uma questão que, como se apresenta à frente pelo simples fato de você ser, né? Isso pode, dependendo do gestor da instituição, ser trazido como algo que é encarado como um problema, tu não achas? Acho, concordo. Isso pode acontecer, mas eu vou oferecer uma outra perspectiva. Por Logo favor. que eu comecei a trabalhar, minha carreira começou no interior. Eu sou interior, né? Vizinho ali. Eu sou vizinho, nós somos vizinhos, né? E aí, eu logo vim a São Paulo, né? E uma das coisas que me chamou aqui a atenção trabalhando em São Paulo, numa rede muito grande, a maior rede de colégios privados do Brasil, foi ver que você tinha professores que eram abertamente gays, e um deles me chamava muito a atenção porque ele era assim, bastante, Marcel, né? a Marcel dando aula. Maravilhosona Sim. A Marcel mesmo. dando aula. Ele dominava uma sala de 250 alunos. E eu vi, porque eu estive nas aulas dele de química ou física, não me lembro muito bem, aquela coisa, né? Tem que dominar mesmo, né? Porque... E era assim, o domínio dele era completo, a admiração dos alunos, o respeito era... Então, você enxerga muito pelo lado, sem negar esse ponto que vocês colocaram, o lado da postura do profissional. Sim. Como você se coloca dentro da sala de aula e para os alunos. Sim. Lembrando sempre que você é uma referência para aqueles adolescentes que estão ali, para as famílias, para as pessoas envolvidas, e você representa a instituição que você está inserido. Sim. Né? Sempre assim. Então, você pode ser o sujeito mais estereótipo aí do masculino, aquela coisa. Mas você não tem uma postura nem de liderança, nem de autoridade, nem de respeito. Você não inspira confiança. Ou seja, a sua credibilidade vai por água abaixo. Cai por terra. Sim. Por outro lado, você pode ser essa pessoa aí que também... nesse estilo, nesse perfil que você colocou, mas é uma pessoa que entra no seu trabalho com seriedade, com credibilidade e com conhecimento, porque é isso que te traz a autoridade. Sim. E você domina completamente o ambiente. Isso não vai passar nem pela cabeça dos estudantes, das pessoas. Eu ia comentar exatamente isso. Primeiro, gente, eu tô
passada. Porque conheço o Igor na vida, né? A gente ia pra uma bebidinha, umas coisas assim, uma festinha. E primeiro tá muito legal ver ele justamente nessa postura. Jogando pedra no látice dela. Não, de ver justamente essa postura, de entender que, olha, na hora que eu estou falando sério, eu me coloco. Tô passada aqui, mano. Mas eu também só queria pontuar, porque você tem um foco nas aulas de adolescentes também, né? Sim. Então, sim. também eu acho que isso já ajuda a ter esse olhar, talvez, de um discernimento melhor das coisas. Não sei se faz sentido. Até porque eu cheguei a fazer 1 ano no colégio, num desses colégios também grandes, não sei nem se é a mesma rede, e eu me lembro de professores gays lá, que era exatamente isso. Tipo, não passava. Não era uma questão. A aula era tão incrível e maravilhosa que não me passava. Exatamente. Assim. E você sabe, olha, a minha primeira aula, primeiro momento que eu entrei numa sala de aula, eu cheguei atrasado, né? Foi para uma sala de 3º ano, tinha 70 alunos. Eu lembro que eu não conseguia encará-los, eu olhava para o chão. Eu dava aula olhando para o chão. Né? Então, ao longo de toda a minha vida, dentro da sala de aula, foi com adolescentes. E eu comecei a dar aula, eu tinha acabado de sair da adolescência, eu tinha 19 anos, não façam as contas, tá? Eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, coisa desse tipo. A gente é tudo de humanas aqui, a gente não vai fazer conta. Nem te preocupa. Que bom. Então, eu tinha aquela coisa de estar muito próximo deles no idade, né? E eu não podia deixar que eles percebessem isso ao mesmo tempo, que comprometia a minha credibilidade ali dentro. O ponto é que ao longo desses 20 anos, eu vi como a adolescência, o ser adolescente dentro da escola foi mudando radicalmente. O adolescente que eu fui para o adolescente que eu peguei no começo da minha carreira e o que eu encaro hoje na sala de aula são 3 coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Né? E que exigem posturas e eles têm demandas completamente diferentes. É incrível você ver essa transformação. É muito legal você ver isso. Eu sou estudante de psicologia, né? Mudei de carreira pela 3ª vez, a minha 3ª faculdade. Então aí a gente se encontrou finalmente. Mas você falou da questão da área da saúde, né? Uhum. E que é a área da psicologia, e hoje eu trabalho principalmente com adolescentes. E realmente, assim, se você faz um comparativo do que nós fomos enquanto adolescentes, uhum. do que a gente foi vendo acontecer e do que é hoje, assim, tem hora que é aquela coisa, você precisa ficar, se observar para você não fazer uma reação de surpresa, porque aquilo para eles é normal, é natural, muito, né? Muito. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu era adolescente, não existia internet. Sim. Não tinha isso, sim. Né? Nossa, Bi, entregou? Não tinha internet. Na faculdade... que fique claro. Na faculdade, não tinha PDF quando eu fiz o curso. Se tinha, não me avisaram, entendeu? Porque eu passava horas na fila do Xerox. Não tinha PDF. E eles hoje têm TikTok. Então, veja, né? É bem desafiador em alguns momentos isso, para você não... Aquele choque, né? Sim. Ô Igor, você falou aqui enquanto você discorria acerca do tema, sobre a sua relação, né, com o campo institucional, a empresa, uhum. etc. Quando a gente fala disso, a gente pensa imediatamente sobre a questão do preparo do profissional, não só em lidar com a questão da própria sexualidade, que você já respondeu, né? Uhum. Que essa questão, na verdade, o que conta é a credibilidade, a postura diante da situação. Claro, claro. Profissionalismo, a gente pode ter vários nomes aqui. Mas existe alguma questão, assim, pensa da instituição para os profissionais, um preparo para lidar com a diversidade dos alunos? Olha, o que eu vejo hoje... Bom, vamos começar da instituição mais ampla. A universidade, que é o que prepara os professores, né? Deveria preparar os professores. Né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, infelizmente as pessoas que estão à frente da formulação de políticas de educação, pensando a educação, com justiça não são todos, mas a grande maioria nunca pisou numa sala de aula.
ou faz muito tempo que não entra numa sala de aula, né? E a universidade tem esse problema. Ela forma professores de química, de história, mas ela não o prepara para a realidade de sala de aula. O que obriga as instituições, principalmente as grandes redes, que estão bem aparelhadas para isso, para preparar o profissional. Você tem vários cursos de fim de semana, que são encontros pedagógicos, ou mesmo dentro da unidade, com o coordenador, que é onde se passa esse tipo de preparação. Quanto à diversidade, eu acho que as instituições estão muito bem preparadas hoje para isso, né? Existe todo um, vamos dizer, um código de postura, de conduta, do que você faz e do que você não deve fazer, né? Vocabulários que você não deve usar, né? Tratamentos que você não deve acabar empregando no seu dia a dia. E a gente traz esses vícios de fora sem perceber, né? Então, você acaba tendo que lidar com essas diferentes realidades e eu acho que as instituições hoje, elas tentam te instrumentalizar nesse sentido. Sem verticalizar, sem dizer, olha, com os alunos que têm esse tipo de deficiência, você faz isso. Com os alunos que são de minoria assim, você faz isso. Com os alunos que têm pais divorciados, você... Não, é uma coisa mais ampla. Lembrando que nós estamos dentro de uma realidade, na questão da diversidade, que é completamente diferente. A sala de aula que eu estive como adolescente não tem nada a ver com a sala de aula que eu entro hoje, e isso vale para a questão da diversidade também. Você comentou que, claro, a gente está num processo, né? Eu lembro de uma situação que não foi tão incrível como você está dizendo. Uma cidade aqui no interior de São Paulo, próxima a São Paulo, uma vez me convidou para ir lá com a prefeitura, porque eles queriam abordar as questões de diversidade com os alunos na rede pública de ensino. E aí eu lembro que eu falei, tá, mas para eu falar com esses jovens hoje sobre diversidade é muito tranquilo. O que vai ser feito com os profissionais dos ambientes? Porque como é que eu vou falar sobre diversidade se a criança chega na escola e a porta do banheiro feminino é rosa, a porta do banheiro masculino é azul? Como é que eu vou falar se a diretoria, a secretária não sabe lidar com isso? Falo, então assim, eu super participo, super falo com os jovens, mas a gente vai fazer um trabalho também com os profissionais do espaço da educação? Até hoje eu estou esperando eles me ligarem de volta. Mas então, assim, ainda tem uma dificuldade, claro, mas a gente vê que está progredindo. Né? Assim. Tá, eu vejo muito progresso. É que a educação é trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha, é árduo, é individual. Quando você pensa, por exemplo, na secretária, no inspetor, na porta do banheiro, nós estamos falando da sociedade de uma maneira mais ampla, né? A instituição, ela pode agir de uma maneira pontual, a intervir aqui e ali, mas nós estamos falando da sociedade brasileira. Para que a gente chegue a essa ponta que nós estamos conversando, toda a sociedade, toda a estrutura da sociedade precisa ter mudado. E não vai ser o professor em sala de aula, ele sozinho, não será eu que vou fazer isso, né? É um conjunto de ações ao longo do tempo que vai fazer isso acontecer. Primeiro eu preciso que o tiozinho da pipoca ali no parque, para que ele acabe aderindo a essa ideia, acabe internalizando isso, aí vai para o cobrador de ônibus, e aí ali na ponta chega na escola. Eu acho que a gente fica esperando muito que a instituição mude primeiro, mas a gente tem que entender que a educação, ela começa em casa, ela começa em sociedade, depois a gente tem o aspecto educacional e institucional, né? Exato. Ô, Igor, tu comentaste que essa diversidade, ela se comporta de modo diferente hoje em sala de aula. Eu tenho outros amigos que são professores além de ti, inclusive da escola pública, e eles comentam que hoje em dia existe resposta. Hoje em dia, quem ofende leva uma resposta, ou então a pessoa parte para cima. Isso, especialmente com alunos gays, né? Ou seja, ele sente o empoderamento dentro da sala de aula. E eu quero saber, isso ele me contou da experiência na esfera pública. Eu quero saber se tu sentes isso também na esfera particular. Sinto muito mais aqui que na pública. Vamos dizer o seguinte, as instituições privadas, elas têm a capacidade de responder muito mais imediatamente a uma demanda, né? Porque você tem uma resposta aos pais que fazem uma pressão muito maior, acompanham muito mais de perto.
creio eu, né? No Pará chama dinheiro. Então, o que acontece? E é algo que me admira muito. Claro que eu tenho vários alunos que são gays, que são bis, e aí o leque fica à sua escolha, né? Eu não vejo mais brincadeiras, comentários, insinuações. Os adolescentes de hoje, e aí nesse sentido eles são muito diferentes do adolescente que eu fui, dos que estavam comigo lá atrás, eles normalizaram isso. Eles normalizaram isso, entendeu? Não estou dizendo que eles gostam ou que eles não gostam, não é isso. Mas assim, existe aquela pessoa, ela é diferente e ela é apenas diferente. E é isso. Né? Tem um ou outro aqui, mas você percebe que é uma questão pontual. É ele, não é o grupo. Né? E eu já vi, por exemplo, situações em que o próprio grupo, quando começa algo desse tipo, o próprio grupo se protege, censura. Ei, mas o que é que você está falando? Mas você não tem nada a ver com a vida dele ou com a vida dela. Eu não vejo mais comentários nesse sentido, gracinhas. Isso dentro, sejamos claros, isso dentro da sala de aula, dentro da instituição, mesmo porque as instituições são muito vigilantes em relação a isso, muito vigilantes. Né? Elas pegam muito em cima essa questão. Tem toda a parte da aceitação, do acolhimento, isso as instituições, pelo menos as que eu conheço, são exemplares. Agora, é a internet que é uma selva, né? Aí a coisa é outra, né? Porque aí a instituição não está ali, não há o controle. Então, hoje eu acredito que aquele espaço que você tinha que acontecia o olho no olho, ele migrou para esse espaço virtual. Eu gostei do que você falou, porque você usou a palavra normalizar. Eu acho que é mais ou menos esse o campo que a gente tem que bater. Né? O que a gente tem que fazer para normalizar essas situações, né? Para não ser uma excepcionalidade, porque eu acho que em algum momento isso já foi muito excepcional, agora está se tornando um pouco mais normal. Né? E o que as instituições têm que fazer para que isso se torne uma coisa normal, né? Uma coisa usual, que não seja uma excepcionalidade diante das diferenças diante dos outros alunos. O papo está muito bom, mas eu preciso chamar o intervalo, a gente volta já já. Voltamos com esse programa sobre educação. E como convidado temos o professor e mestre em História, Igor Miranda. Uma discussão atual é a de rever as questões de gênero na língua portuguesa. Usar o X, usar o arroba ou usar o E. Isso dá um bafafá, por isso pedimos ao querido João Nemineto para esclarecer um pouco sobre essa polêmica. Ele que é doutor e professor de português da Columbia University em Nova York e tem uma pesquisa incrível sobre pedagogia queer. Então, fala pra gente, João. O pessoal do Chá do 5 pediu para eu fazer um vídeo falando um pouco sobre língua e linguagem inclusiva. Então, falar-vos-ei sobre o assunto. E a primeira coisa que eu quero pensar é que a gente tem que lembrar que a nossa língua e todas as línguas, elas estão sempre em evolução. Elas estão sempre trazendo mudanças e que a língua não é uma entidade separada da sociedade, né? A língua existe enquanto a gente usa ela, enquanto a gente a utiliza ou enquanto nós a utilizamos. E essas questões são parte do nosso cotidiano e no fundo todo mundo às vezes se sente um pouco meio que dona da língua, como se pudesse corrigir o que todo mundo fala. Mas é como eu disse, a língua está sempre em evolução, mas existem esses guardiões enfurecidos da língua que se incomodam com algumas questões e ultimamente tem sido a linguagem inclusiva. E eu não posso garantir para vocês que o E do alunos queridos vai se transformar em regra, porque isso é preciso tempo e cabe a nós, falantes da língua, ao longo do tempo, das décadas, às vezes até séculos, que alguma coisa se cristalize ou não. E a gente tem que pensar que a gente traz palavras novas, a gente importa palavras como internet, como hijab, e elas vão ganhando o nosso cotidiano, e algumas outras palavras desaparecem, algumas estruturas
vão sumindo, o mais importante da linguagem inclusiva é que a gente está usando a nossa língua para refletir sobre questões de identidade. E a gente está trazendo mais pessoas para que essas pessoas também possam se sentir incluídas. E isso é uma questão que é independente das regras. A gente tem que pensar, por exemplo, que existem várias questões da língua portuguesa que a gente já deixou de usar. Por exemplo, ninguém hoje em dia se lembra, quando a gente lê Machado de Assis, da combinação de pronomes. Comprou o mo, né? Esse me com o combinados em um só. E a gente já não usa isso. Então, se você pretende ser um guardião da língua em questões de gênero, é importante que você seja um guardião da língua de todas as questões, que você corrija verbos, que você corrija pronomes, e não só as questões de identidade. E também talvez seja importante que você pense, por que será que isso te incomoda tanto? Por que será que só isso te deixa tão enfurecido, você, guardião da língua? Enquanto isso, nós vamos continuar usando a língua para que a gente possa achar maneiras que a gente consiga incluir mais gente no cotidiano. Obrigado. Gente, é um bafafá mesmo esse tema. Fora que a gente também tem que abordar as questões de acessibilidade, né? O porquê da utilização do e não do x, e não do arroba. Então, é isso, é ficar atento, né? A língua é viva. Eu acho que o máximo que a gente puder trabalhar com respeito para com as pessoas, e isso está no nosso modo de dizer, de escrever, eu acho que vamos trabalhar. Uhum. Contudo, no entanto, entretanto, todavia, however, eu entendo o afã da comunidade em tentar democratizar os artigos e deixar o gênero realmente mais fluido. É importante que a gente entenda, e isso eu falo sempre, todas as vezes que tiver qualquer tipo de manifesto ou de reclamação, é importante que a gente ouça antes de dizer que é mimimi, ou antes de achar que é besteira, ou antes de achar que vai atrapalhar. Né? Eu sempre costumo falar que mimimi é tudo aquilo que dói no outro, mas não dói em ti. Posto isto, podemos continuar. O que eu queria, acho que, trazer atenção e que é importante, assim, é que é o que o Rafa falou, né? A língua, ela é viva. E a língua é viva porque a gente está falando de pessoas, né? E enquanto cada um tem o seu tipo de desenvolvimento sociocultural, tem também a questão da história dessa pessoa e tal, nanana, e cada um com uma psique que faz com que ele se relacione com o entorno dele. Quando eu estudei design, né, uma faculdade de comunicação e tal, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então, aí a gente já pressupõe que, quando você fala alguma coisa, você tem que partir do lugar do outro. Né? E aí entra a questão mais complexa na educação, porque é você se comunicar, se fazer entender, fazer com que o outro entenda e ainda aprenda um conteúdo, porque a coisa vai somando, né? Você sente esse perrengue todo, Igor? Bastante. E você sabe que eu aprendi isso na marra, porque vai daquele ponto que a gente conversou do preparo das instituições. A universidade, ela não te prepara muito para isso, né? Você aprende ali sendo lapidado, apanhando no dia a dia. Então, eu tinha muito isso, né? Eu vim trazer a verdade para vocês, né? A história, aquela coisa despejava, né? E todo mundo ficava olhando, tá, interessante, mas eu não entendi absolutamente nada. Né? E aí eu fui entender nesse ponto. Não, eu tenho que ensinar eles. Eles têm que sair daqui entendendo. Então, eu tenho que pensar com a cabeça deles. Falar na língua deles. Falar na língua deles, né? Até certo ponto. Tentar entender quais são os processos que eles usam para absorver, usar as referências que eles têm. Ou seja, eu tenho que sair do meu lugar e me colocar no lugar dele. Porque aí ele vai entender. Né? E aí isso me obriga a fazer uma série de adaptações e tudo. Aí funciona. Quando eu saio do meu lugar e coloco no lugar dele. Aí ele começa a aprender. Né? Agora, se eu acho que eu sou o iluminado, olha, eu trouxe a verdade para vocês, aí não funciona, aí não dá certo. Como tu lidas com situações de LGBTfobia, racismo, capacitismo ou qualquer tipo de claro preconceito entre os alunos? A gente sabe que isso é uma coisa que se apresenta na sala de aula. Tu costumas levar isso à direção?
Ou então tu tentas bater um papo antes, de conversar, tentar esclarecer as coisas, trazer uma luz? As instituições, elas têm todo um protocolo para você lidar com isso, que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. E é interessante a gente respeitar esse protocolo, porque isso foi construído em cima de experiências, né? Então, eu não posso chegar numa instituição em que eu tenho coordenadores que estão lá há 20 anos e achar que eu sei resolver os problemas, né? Eles disseram, olha, te ensinaram, vamos seguir esse caminho, esse passo a passo, caso isso aconteça. E isso vem de um aprendizado, né? Eles têm uma experiência, então não vou eu que chegar lá e vou falar, não, eu sei como se faz e eu vou fazer. Como costuma funcionar? Nós costumamos trabalhar em duas frentes. Só a punição não resolve. Não vai adiantar, vai voltar a se repetir. A punição tem que existir, porque é uma regra de convívio social, né? Você não pode simplesmente ofender aquela pessoa que divide o espaço com você. Mas você também tem que conscientizar. Por que não pode? Qual é o sentido disso? E é o papel da educação. Então, você faz os dois trabalhos, né? Geralmente, os protocolos giram em torno disso. Há a punição e eles sabem que vai existir essa punição, eles são comunicados, né? As escolas fornecem para eles um manual do aluno, explica para os pais, tudo. E há também a questão da conscientização. Em grupos em que você vê que você tem, vamos dizer, aí você tem alunos que têm uma dificuldade motor, uma dificuldade intelectual, as minorias, né? Geralmente, você faz um trabalho mais individualizado com esses grupos. E aí isso envolve coordenação, orientação, psicólogos. Você faz um trabalho mais verticalizado com aquele grupo, porque é naquele grupo que está inserido aquela pessoa, né? Mas sim, você faz esses dois trabalhos. Você pune e você conscientiza. Mas a conscientização tem que vir antes. Ela vem antes, aí você vai entender por que a punição. E já que você ouve aquilo, tem mais um trabalho de conscientização e educação depois. Eu tô aqui para polêmica hoje. Oi. Não, é claro que eu acho que a gente também está falando de uma realidade de uma cidade como São Paulo. Claro. Né? Então, a gente tem que pontuar isso, afinal, está todo mundo assistindo em vários lugares. Eu tive uma situação que, na minha cidade, em Ribeirão Preto, e eu estava, uma vez, conversando com o pai desse aluno, então não é uma história que foi sendo falada, em que todos os pais, isso eu acho, gente, eu fico irritadíssimo, todos os pais de um colégio particular assinaram uma petição para expulsarem um aluno autista. Nossa. E a escola acatou. Então, assim, gente, eu super entendo, eu sou desses a favor mesmo, e o Igor está aqui representando instituições que têm essa atenção e que se preocupam com isso. Mas a gente sabe que tem gente assistindo que fala, poxa, não é a realidade que eu vivo aqui. Então, assim, não é só você que está vivendo essa realidade diferente do que a gente estava falando aqui. Ela ainda acontece muito. Então, para isso, entenda que você tem seus direitos e que você tem que lutar por eles. Assim, eu virei para esse pai e falei, pelo amor de Deus, se fosse eu queria o nome de todo mundo, ia estar na capa do jornal. Tipo, o nome de cada pai, sabe? E da escola que aceita uma situação dessa. Porque, justamente, a tendência é você ter o respeito e educar, e se educar nas questões de diversidade. Como é que um colégio aceita pais que fazem um abaixo-assinado para expulsar um aluno autista porque não quer essa criança com seus filhos? Claro. Para mim, isso gente, é o fim, assim. Nesse sentido, a gente precisa esclarecer, eu tenho 20 anos de carreira, mas eles não foram 20 anos... de idade. Pois é, né? Pois é. Parece. Mas não foram em São Paulo, né? Eu comecei lá no interior, eu me formei na divisa com o Paraná, né? A cidade do campus tinha 80 mil habitantes, contando com os estudantes da universidade, tá? E eu dava aula nas cidadezinhas em volta. Estamos falando de cidades de 25, 30 mil habitantes que vivem de agricultura, então tem toda aquela coisa tradicional, né? O coreto na pracinha da cidade e por aí vai. Então, assim, é lógico que essas escolas não têm essa estrutura, né? E elas são o grosso das instituições do Brasil. Elas são a maioria. E é aí que eu tenho que puxar a sardinha para o meu time. Os professores são heróis, amigo.
os professores são heróis? Porque ele está sozinho lá fazendo todo esse trabalho que você vê aqui nas grandes redes, o coordenador, o orientador, os protocolos, sei o que eu falei, lá na cidadezinha de 15, 20 mil habitantes, é uma pessoa, é o professor lá na linha de frente, na trincheira, fazendo isso. E, geralmente, ele está fazendo isso sozinho. Era justamente onde eu ia... Você já antecipou, que está ótimo, né? Que é falar sobre a questão do dia do professor e outro dia, várias vezes eu e meu marido, a gente fala a respeito disso, e ele falou do tipo, professor tinha que ser a profissão no Brasil que mais paga bem, assim, porque ela não é formadora de opinião, ela é formadora de pessoas, né, de seres humanos ali. E é importante, aí eu sempre vou também puxar o lado para a coisa da psicologia, porque o professor, ele lida, com crianças, adolescentes ou adultos, né, na questão do ensino superior, mas a gente precisa lembrar que quando a gente lida com essas pessoas, eles estão reproduzindo em sala de aula o que eles aprenderam em casa. Então, é muito complicado e elogiável realmente o lugar do professor, porque ele lida com um conteúdo de um adolescente ou de um novo adulto, alguma questão assim, e esse indivíduo, ele está reproduzindo o que ele aprendeu. Então, ele pode reproduzir preconceito, como ele também pode reproduzir, pessoa evoluída, está tudo bem, deixa ele é diferente. Gente, você paga a conta dele? Não paga, então fica na sua... Né? Aquela coisa assim. E isso é muito legal, porque eu tenho a minha experiência com os professores que me dão aula, assim, e você vê realmente, assim, alguns seres humanos iluminados, que, tipo, a hora que surge uma situação, ele tem uma saída tão óbvia, mas que pega todo mundo de surpresa, e você fica tipo, meu Deus, era só isso? Era só isso. Então, é simples, aspas, né? É simples a resolução do que precisa acontecer, só que é essa coisa do trabalho de formiguinha, de repetir, até que a coisa tome forma, né? Tem um exemplo, eu acho que é um provérbio chinês, não sei, eu sou historiador, deveria saber, mas não vai me ocorrer agora, tá? Que diz, lá no começo da minha carreira, lá mesmo, e que dizia o seguinte, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E é aí que o professor entra. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Ouvi. Pois é. A gente volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o Chá dos 5, esse programa maravilhoso. Pois bem, nós iniciamos o programa de hoje citando Pitágoras. Abre aspas, eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Fecha aspas. E quando o assunto é sexualidade, essa punição muitas vezes começa em nós mesmos, que não fomos educados a lidar com essa parte tão importante da gente. Quem fala mais sobre o assunto é a nossa psicóloga e sexóloga Bárbara Menezes. Rodou. Oi, pessoal, oi, meninos. Quase todos nós passamos pela escola. Nós sabemos que sexo e sexualidade ainda são tabus na nossa sociedade. Falar sobre sexualidade com as crianças é muito diferente de ensinar a fazer sexo. Falar sobre sexualidade é o inverso de estimular a vida sexual. É justamente o inverso da erotização infantil. É falar sobre o corpo, sobre desenvolvimento, diversidade, intimidade, responsabilidade. A ingenuidade das crianças e a ignorância aumentam muito as vulnerabilidades ao qual a criança está exposta. Falar sobre sexualidade é evitar violência sexual, que acontece a cada 10 casos, 9 acontecem dentro de casa. Diminui consideravelmente o machismo, racismo, LGBTfobia e todos os preconceitos. Diminui gravidez não planejada na adolescência. Nós somos um país com muitas meninas gestantes. Diminui a contaminação por infecções sexualmente transmissíveis e diminui consideravelmente bullying e violência. Cada fase do desenvolvimento tem uma curiosidade diferente. A gente vai falar com os jovens sobre intimidade, autocuidado, autorrespeito e respeito ao corpo do próximo, autocuidado e respeito ao corpo do outro. E você, como foi seu aprendizado? Com quem você aprendeu coisas sobre sexualidade? Na escola? Na família?
nas redes sociais, na internet. Quanto maior a informação, maior a prevenção. Beijo, meninos. Até o próximo. Gente, eu acho esse assunto sempre de extrema importância, porque é uma luta que a gente tem. Eu, né, trabalho com a temática HIV, AIDS, trabalho muito com essas questões de prevenção em escola também, e é uma luta poder levar esse tema para dentro da escola. Você vê como foi importante tudo que a Bárbara disse. Eu lembrei também de um artigo do Jairo Bauer, que ele fala, inclusive, de pesquisas que mostram que os jovens que têm esse tipo de informação dentro do ambiente da educação, ele acaba, inclusive, retardando o seu início de atividade sexual, porque ele tem mais conhecimento. E não só retardando, como também tendo essa informação com relações à prevenção, gravidez indesejada. Então, a gente tem que parar de achar que falar sobre educação sexual na escola vai antecipar algo. Pelo amor de Deus, gente, vamos entender mais sobre isso. Gente, olha que absurdo. Há algumas semanas, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em entrevista, respondeu que as escolas perdem tempo falando de ideologia e ensinando sobre sexo, o que poderia estimular uma erotização das crianças. Não satisfeito, ele ainda declarou que o adolescente que opta por andar no caminho do homossexualismo vem de famílias desajustadas. E ainda finaliza com: são questões de valores e princípios. Aí eu queria perguntar para o Igor, a gente como professor, vocês como professor, que estão na linha de frente, quando há esse tipo de discurso, o que a gente faz, como a gente lida, como a gente desconstrói? Pode xingar ele antes, o ministro? Deixa eu dar um panorama aqui, tá? Você tem há muitas décadas no Brasil, entra governo, sai governo, ideologias aí que vão sendo colocadas, projetos de educação que vão tentando ser implementados. Mas um detalhe que a gente precisa prestar muita atenção é o seguinte: essas autoridades que estão lá em Brasília, estão distantes da realidade da sala de aula, eu diria que não faz muita diferença o que elas dizem e o que elas pensam. Elas estão lá formulando, né, as linhas gerais, as portarias, mas qual é o impacto que isso tem na prática? Sabe por quê? Porque assim, você tem que prestar atenção na tiazinha de óculos que está lá na mesa da repartição pública. É ela que vai fazer a diferença. Porque é ela que decide se o carimbo é vermelho ou azul, ou se precisa ou não de carimbo. Se ela aceitar sem carimbo, não interessa o que a portaria disse. Não interessa o que a norma está dizendo. Não interessa o que o ministro disse. Não interessa o que ele disse. O que conta é o seguinte: a burocracia, o conjunto de funcionários aderiu a essa ideia? Vai colocar isso em prática? Porque isso só tem força, isso só vê a luz do dia se todo aquele conjunto de funcionários, todo aquele corpo, né, de pessoas, aquela hierarquia, for colocar aquilo em prática. Se eles não forem colocar aquilo em prática, se eles não forem, na verdade, seguir aquilo não tem efeito nenhum. E aí pense, por exemplo, que quem está lá na ponta é o professor. O que o ministro disse, o que ele deixou de dizer, o que o secretário, né, não conta muito se o professor não for colocar aquilo em prática. Ele pode até registrar, mas ele fez? Sim, mas ele realmente colocou aquilo em prática? Exato. O que eu falei um pouco sobre isso no evento de psicologia que a gente participou da Bárbara, inclusive, que eu acho que a gente tem que prestar atenção não no que está sendo dito, mas no que não está sendo dito para a população, né? O que eles não estão fazendo, o que eles não estão dizendo e que a gente não está vendo. A gente está prestando atenção no quê? Né? O que a gente está vendo? O que eles estão fazendo por nós? Acho que a gente tem que ficar mais de olho. Tipo, isso está servindo como bode expiatório do quê? Da onde está vindo o discurso dele e o que ele está tentando esconder da gente? Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu entendo completamente tudo que vocês estão falando, concordo até certa parte. Amo. Mas, por exemplo, quem escuta o que o ministro está dizendo são os pais que proíbem a escola de fazer. Porque, claro, a gente está falando de uma questão pública, por exemplo, vai vir uma outra ordem. Mas é o que eu acabei de falar.
uma escola expulsou uma criança autista. Então, porque eles acreditam que isso prejudica. Então, eu acho sim que isso é uma problemática absurda como representatividade de governo, representatividade de nomes de pessoas que estão ali diante de uma sociedade. Primeiro, ainda hoje, porque isso vai para o criminoso, né? A gente está falando de homossexualismo, de termos que já caíram na década de 90, anos 90. Tipo, pode... Você é psicóloga, cadê, Ana, minha querida? Que é uma questão de doença. Não, é que eu ia deixar para ela, porque ela sempre fala das questões de psicologia. Mas ele sai da categoria de doença, o ismo, né? Então, por isso que é homossexualidade. Então, até hoje a gente escuta as pessoas falando homossexualismo justamente porque tem alguém como ele que vai numa entrevista e que tem um refletor na cara dele, ainda dizendo isso. Eu acho que na parte prática, eu entendo o que vocês estão falando e concordo. Por isso que mais ainda a importância desses educadores que batem de frente, que estão dispostos e tudo. Mas ainda acho um grande problema, porque o que você escuta, principalmente falando da educação sexual, que foi o que estava escrito ali, quando eu converso com todos os professores, eles não conseguem passar por cima dos pais que chegam no colégio e falam: eu não quero isso para os meus filhos. E aí eles não querem por quê? Porque eles escutam alguém como esse ministro que vem e comprova hoje, 2020, falando sobre isso, né? Então, ainda acho delicado. Concordo. Rafa, e nesse sentido, eu só acrescentaria o seguinte, olha... Réplica. Super, concordo com você. Mas é assim, os pais dão ouvido, as famílias, tudo, tem a página 2, né? Se a gente perguntar quem é o ministro da Educação, Eles não qual vão o nome saber nem deles? o nome, gente. Eles não sabem, isso é verdade. mas eles sabem o meu nome. Eles sabem quem são os coordenadores. Eles confiam em mim. E eu posso te garantir, eu confio nos profissionais da educação. Eu ponho a mão no fogo pelos meus colegas professores e pelo pessoal que está na trincheira, que está na linha de frente. Eu confio plenamente neles. Se eu perguntar para as famílias, para os pais, quem é o secretário, quem é o ministro, eles não sabem dizer. É isso. Você ia falar alguma coisa? Hã? Você ia falar alguma coisa? Eu tô speechless. Não, mentira. O Igor falou isso e eu tinha pensado, e eu reconsiderei mentalmente, porque eu não sabia se era prudente falar isso. A gente vive uma sociedade que, primeiro de tudo, eu chamo de a geração só a cabecinha, porque a gente só lê a gente não, a gente é muita gente, mas muitas pessoas só leem a cabeça da chamada, né? Só leem a chamada da matéria, não abrem a matéria. Uhum. E muita gente também não vê jornal. Tem muita gente que está extremamente desinformada. Claro que esse tipo de notícia se espalha, especialmente no amontoado das fake news. E eu acho que aí é que mora o grande perigo, porque ele acessa os avós, os tios, as tias, os pais. Mas, de fato, eu não sei se a massa está tão integrada Ao discurso, assim, ao discurso né? da política. Eu também acho. Sabe? Eu acho perigosíssimo, que fique claro. Eu super concordo contigo. Eu acho que não deveria ser nem dito. Entendeu? E, querendo ou não, com esse governo, nós estamos de olhos e ouvidos super abertos. Então, qualquer deslize... É tudo tão absurdo que qualquer coisa já vira algo muito grande. E, nesse caso, é algo muito grande. Tá? É algo muito grande mesmo. Então, a gente realmente tem que ficar atento. É de se assustar, mas eu concordo com vocês dois. Eu sou de Libra, bem político. Eu vejo pela minha mãe. A minha mãe é diretora de escola, né? Diretora estadual. E eu vejo muito o discurso do Igor na minha mãe, porque é uma coisa que minha mãe replica muito também, assim. No fim das contas, quem dita a educação e quem faz a educação não é quem está em Brasília. É quem está ali, entendeu? A gente vê algumas coisas, é o que eu falo, assim. Eu vejo a minha mãe fazendo tanta coisa na escola dela, que eu falo, gente, parece uma escola particular. E aí eu fico pensando, por que nas outras escolas públicas não é desse jeito? Aí minha mãe fala, porque depende de quem está ali. Né? Depende do olhar do diretor, depende da verba, de como ele está administrando a verba que ele recebe do governo, porque verba tem, gente. Essa é a verdade, a verba chega nas escolas. Agora, como que isso está sendo usado? Né? Tipo, qual é a visão do diretor com relação aos assuntos e tal? Então, eu parto do seu discurso também. Eu acho que, no fim das contas, quem dita a educação são os professores,
são os coordenadores, é quem está ali dando a mão para o aluno, para a criança, sabe? É quem está ali no fim do corredor, não é quem está na ponta. É. Gente, o programa está acabando. Oh. Igor, obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi um papo super legal. Adorei ter vindo aqui. Finalmente. Adorei também uns mimos. Recebi vários. Adorei. Foi super legal estar aqui com vocês. Eu quero te agradecer porque quando a gente decidiu falar sobre educação, usualmente é um tema que gera Ele é um tema morno, exatamente porque a nossa sociedade é instruída a não pensar muito nele como algo positivo, né? A gente caminha para o emburrecimento, dadas as ferramentas que são utilizadas hoje. Então, o modo como tu colocas tudo que foi falado aqui é super importante. É muito interessante que as pessoas vejam que tu és um profissional jovem, né? Que está aí tentando realmente fazer um novo movimento. Né? É importante ficar atento a isso. Então, eu quero te agradecer por isso. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram e por terem me ouvido e terem compartilhado experiências. Adoro essa parte. Olha, a gente tinha que ouvir, né? Convidou. Até semana que vem e um beijo grande. Gente, alegria, tá, Renatinho? Abre o programa lá em cima, viu? Isso, começa assim. Igual a bolacha faz. Por isso que é tão elogiado. Repetir a pergunta com mais energia ou ele já responde? Mais energia. Me conta aqui, então, quer dizer que lá na Europa você teve essa visão mais horizontal sobre a diversidade. É a gente no ar. Vai ser assim. Gente, é um bafafá mesmo sobre isso. Fora também tem a questão da... Eita, peraí, volta porque eu esqueci a palavra. Nossa. Acessibilidade. Apagou de novo. Tá apagando, Brasil. Tá apagando, diretora. Parece a bolacha na festa. Segurança. Apagando o quê? O TP. A gente quer se divertir. A gente tem ficha na pior das hipóteses. Ai, não. Eu não gravo mais sem TP. Não é com você. Se é que pra cuidar da nossa vida, a gente tá cuidando, bom. cuida você da sua. Vamos lá, Brasil. O ano tá virando, tem gente que quer ser substituída. Já passaste por tantos países, mas não passaste pelo maior. Vamos repetir aí, Marcel, microfone pro Parar. Mas uma coisa que eu acho válido pontuar... Então, gente, vamos de novo aqui, Marcel. Vamos lá. Para de cortar minhas piadas. Mas é basicamente tão importante. Você fala mais próximo da boca. Do microfone. Amei, obrigada.